Ok. Podemos começar, pastor. Bom, então, boa noite a todos, né? Que Deus abençoe a cada um, aqueles que podem se conectar agora, outros que vão assistir, que o Marcos está deixando também para ficar gravado, para que os irmãos que não puderem acompanhar hoje, em outro momento, possam acessar sobre esse assunto, que, entre outros, um assunto importante para nós, né, no nosso papel de pais, e aqueles que ainda não são pais, mas que já têm um propósito, têm um plano de um dia se casarem e terão filhos, também terão a grande bênção de ter filhos, né? Temos aqui um exemplo nesse acontecimento aqui, envolvendo o que nos traz aqui em Samuel, nos contando aqui da sua devoção, do seu propósito, já pelo qual sua mãe já orou para que ele pudesse servir verdadeiramente a Deus. E no texto a gente vê, infelizmente, os filhos não acompanharam, né? Mas vamos orar, e depois nós vamos ler o texto e fazer um comentário aí do que a palavra de Deus está nos trazendo, tá bom? Soberano Deus, nós queremos exaltar, glorificar o teu nome. Queremos agradecer a Deus pelas bênçãos que temos recebido, agradecer a Deus pelo cuidado, agradecer pela proteção, agradecer por tudo quanto tens feito na nossa vida. Muito mais, ó Deus, destacamos a salvação eterna em Cristo. E também, ó Deus, essa responsabilidade, mas também esse grande privilégio de sermos pais. Há uma responsabilidade de darmos um bom exemplo, mas há também um grande privilégio de podermos ser pais. E a tua palavra nos ensina como deve ser nosso comportamento, para que os nossos filhos possam se espelhar e serem bem-sucedidos. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um que pode assistir esse vídeo. Abençoe a cada um nas suas dificuldades, no dia a dia, nas suas limitações, para que em tudo possamos glorificar, exaltar a Ti e fazer a Tua vontade, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá prudência, nos dá, ó Deus, a visão e nos ilumina cada vez que lemos a Tua palavra para compreendermos e colocarmos em prática no nosso dia a dia, Senhor. Agradecemos por todos os pais, pelos filhos, nós agradecemos pela família, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar aqui 1 Samuel no capítulo 1, ler aqui alguns versículos, tá? Já nos trazendo aqui a oração e o voto de Ana. Porque nesse capítulo 1, no início, está nos contando, né, de um homem chamado Eucana, e ele tinha essas duas esposas, Ana e Penina. E Ana era estéril, né? Mas esse homem Eucana, ele subia sempre a Siló para oferecer sacrifícios, e diz um dos versículos aqui do início que destinou porção dobrada, né? Então eu creio que por ela ser estéril, Ana, então havia até um empenho, uma súplica maior para que Deus então pudesse abençoá-la, né? De modo que Deus foi agindo, foi trabalhando, e aqui a partir do verso 9 ele faz nós encontramos a oração feita por Ana, a oração e o voto que ela fez. Tá? Então eu vou ler, depois nós vamos destacar aqui alguns ensinos para a nossa vida, para nós os pais, hoje de um modo especial, né, voltando ou fazendo uma aplicação para nós os pais com relação aos nossos filhos. Então, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira,
junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes ou atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, né? Então, aqui no término desse versículo, nós já encontramos aquele voto chamado voto nazireu, que era quando alguém era separado para o Senhor. O mesmo aconteceu com Sansão, né, que também foi separado para o Senhor. Então, Ana, ela faz esta oração, e nessa oração ela faz um voto, né? Como ela era estéril, não podia ter filhos, se Deus, então, a abençoasse com um filho, então ele seria consagrado ao Senhor. Então, nós temos uma lição, dentre outras, muito importante, queremos destacar, o fato de nós orarmos pelos nossos filhos até antes de nós os termos, tá? Então, mesmo aquele que é solteiro, como o Ramon que está nos acompanhando, né? Então, o Ramon, ele já vai orar: Senhor, vai chegar o tempo que eu vou conhecer uma mulher, eu vou me casar. Então, eu quero, se tu assim nos abençoares, já quero pedir pelos nossos filhos, que os nossos filhos andem no caminho do Senhor, que eles tenham sabedoria, que eles se desviem do mal, que eles possam buscar a vontade do Senhor. Então, Ana fez esta oração, já apresentando e entregando ao Senhor, caso o Senhor, então, atendesse à aflição dela, né, atentasse para a sua aflição, então, esse seu filho seria consagrado ao Senhor. Como, de fato, houve o nascimento de Samuel e ele foi consagrado ao Senhor. E ele é considerado o maior profeta, maior sacerdote, maior juiz. Então, veja, quando nós oramos pelos nossos filhos, Deus abençoa de tal modo que os nossos filhos, eles passam a ser bem-sucedidos, mesmo em meio às lutas, não é? Quando nós devidamente oramos com fé e nós nos consagramos diante do Senhor. Quantos pais hoje podem dar esse feliz testemunho que oraram pelos seus filhos, os consagraram diante do Senhor e hoje são pessoas que são bem-sucedidas na vida material, bem-aventuradas. Não quero dizer que necessariamente tenham posse, porque a paz do nosso coração, a saúde, a harmonia, o entendimento, isso está sobre todas as coisas. E na vida espiritual também, eles se destacam como verdadeiros adoradores, né? Então a sua mãe orou por ele antes do seu nascimento. Isso é muito importante para nós levarmos a sério. Samuel, como foi uma pessoa consagrada para o Senhor, ele também deu demonstração de um homem consagrado, de um homem que estava em comunhão com Deus. Porque Samuel, ele também se tornou um homem de oração, um homem que orou pelo povo, um homem que orou pela nação. Então, veja, nós oramos pelos nossos filhos, e os nossos filhos, eles passam também a serem aqueles que vão orar e vão interceder pela sua família, pelos seus parentes, pelo seu povo, né? Pela sua nação. E a oração, ela é importantíssima para que alcancemos respostas para as nossas indagações, para as nossas necessidades, e alcancemos também a intervenção do Senhor, a resposta do Senhor para muitas das nossas necessidades. Então, Samuel, ele é destacado também como um homem com uma conduta irrepreensível. Que alegria tão grande quando nós podemos ouvir isso de alguém. Olha, o seu filho
ele é uma pessoa de um comportamento muito bom, ele é irrepreensível, ele é uma pessoa muito educada, né? Ele é uma pessoa que gosta das coisas corretas, ele é uma pessoa que busca fazer as coisas corretas. Então, Samuel, ele se destacava também nesse sentido. Samuel jamais deixou de exortar o povo. Então, o que quer dizer isso? Até, em alguns momentos, confrontava o rei. Então, uma pessoa que ficava preocupada em que as coisas acontecessem de forma correta, que quando havia um deslize de alguém, quando havia um mau comportamento, ele não deixava de exortar. Claro que a palavra de Deus nos ensina também um modo de exortar, não é? Não quer dizer que vão sair xingando e condenando as pessoas. Um bom pai, ele exorta o seu filho, mas ele exorta com um bom diálogo, ele, ele exorta, né, com uma autoridade, mas não aquela autoridade imposta obrigatoriamente, é conquistado, né? Então, o filho ele vai percebendo essa autoridade, que ela caminha junto com o amor e com o diálogo, ele vai assim trabalhando com o seu filho, né? E é destacado também que ninguém poderia ver algum motivo que pudesse desabonar a vida de Samuel. Será que nos nossos dias, nós que somos pais, né? Também somos filhos. Quantos de nós que são pais ainda têm ainda têm os seus pais vivos, né? Então nós exercemos o nosso papel de pai, porque temos filho, mas somos filhos também de alguém que o Senhor ainda não chamou para a glória, né? E esse é para nós também um grande exemplo, tá? Mas é importante destacar que ninguém podia ver algum motivo que pudesse desabonar, que pudesse ser motivo de crítica sobre a vida de Samuel. Seus filhos, é interessante nós destacarmos isso, que os seus filhos, os filhos de Samuel, eles não andaram em seus caminhos, no caminho do Senhor. Eles não andaram. Diz o texto que eles se inclinaram à avareza, aceitaram suborno, perverteram o direito, né? Então, tudo isso. Então, quando nós damos uma boa educação para os nossos filhos, somos exemplos para eles, fazemos a nossa parte. Pode até acontecer em algumas famílias, que os pais deram um bom exemplo, deram um bom conselho, deram uma boa educação, mas hoje não caminham no caminho do Senhor. Então, por isso que nós não podemos criticar, né? Essa ou aquela família, olha, faltou uma boa educação, faltou um bom exemplo. Nem sempre é dessa forma. Pode ter acontecido por uma falta de exortação, uma falta de um bom exemplo, uma falta de um bom ensino, pode ser. Mas, às vezes, o pai se empenha, se dedica, né? E, mesmo assim, o filho pega outros rumos. Infelizmente, tem acontecido. Mas, na maioria dos casos, os filhos vão acompanhando aqueles bons conselhos, né? Dos pais e os seus bons exemplos. Então, no caso aqui de Samuel, nós já vimos que ele se destacava perante as outras pessoas. Uma pessoa irrepreensível, que não se achava nada que pudesse desabonar, um homem de oração, e mesmo assim os seus filhos tinham esse comportamento. Inclinaram-se à avareza, aceitaram subornos, perverteram o direito, né? Então, às vezes tem acontecido dessa forma. Mas é melhor nós, os pais, termos aquela tranquilidade de dizer, não, se o meu filho hoje, infelizmente, não anda no caminho do Senhor, eu tenho a tranquilidade que não foi pelo meu mau exemplo, não foi porque eu não exortei, não foi porque eu não ensinei. Acabou tomando outro rumo, mas eu desde pequeno orei por ele, eu exortava, eu ensinava e eu dava o bom exemplo de um homem como um homem deve ser, né? Um homem correto, o homem que anda na presença do Senhor. Então nós teremos essa tranquilidade
E como eu já disse, na maioria dos casos, os filhos, eles acompanham os nossos exemplos e são bem formados. Quantos pais poderiam dar esse exemplo? Eu dou da minha parte, né? Esse exemplo que nossas filhas, nossas 3 filhas, a Stephanie, a Annelise, Juliane, são filhas maravilhosas que andam corretamente no caminho do Senhor, aqui no mundo também, nos seus afazeres, procuram fazer tudo de modo correto, com dedicação. Então, eu tenho essa grande bênção. Mas eu sei de outros, até pastores, diáconos, que também ensinaram, também deram um bom exemplo. Mas, infelizmente, um filho ou outro não anda nos caminhos do Senhor. Mas se ele não fizesse assim, talvez poderia ser pior, não é? Seria uma porta escancarada para que andassem aí pelos caminhos da perversão, né? Pelos caminhos aí da perdição. Samuel, ele começou bem, terminou bem, né? Na sua vida. Isso que é interessante. Deixarmos bem claro, nós os pais começarmos bem, terminarmos bem e passar isso para os nossos filhos. Olha, Deus permitiu o seu nascimento, você vir a este mundo, você tem que começar bem a sua vida. Você vai andar bem e você vai terminar bem. Infelizmente, não aconteceu o mesmo com os seus filhos, né? E os seus filhos eram Abias, o primogênito era Joel. Não aconteceu o mesmo com eles, como nós citamos o comportamento deles, né? Mas eles acabaram sendo juízes lá em Berseba. Aqui no capítulo 8, de 1 a 5, nos traz que Samuel ele já estava avançado em idade. Provavelmente ele já tinha ali os seus 57 anos, 58 anos de idade. E hoje nós sabemos que há uma expectativa maior de vida, né? Quem tem 55, 60, ainda está praticando esporte, está se cuidando, então nem tem a aparência de uma pessoa já de idade. Mas até pouco tempo atrás, até o começo do século XX, e algumas outras décadas a seguir, os homens nessa idade, depois dos 40 anos, já começavam a não terem mais muitas forças, né? Não eram, já não tinham mais aquele vigor físico e era considerado, olha, essa aí já é uma pessoa que já está começando a sua vida, né? E hoje é uma expectativa maior de vida. Até pela saúde, o cuidado da saúde, orientação, né, de alimentação e tudo mais, isso tem feito com que o tempo útil de vida nossa pudesse ser prolongado. Doenças também que muito tempo não tinham sido erradicadas, né? Então já se encontraram vacinas ou encontraram a cura. Então muitas mulheres morriam em parto, complicação de parto. Hoje já tem um cuidado diferente com a medicina. Então, todas essas coisas, então, só um destaque que eu estou fazendo, né, nesse comentário, mas é o cenário que temos hoje e comparado com o cenário de décadas atrás, né, ou às vezes até cinquentenários ou mesmo séculos. Então, vem mudando bastante, vem desenvolvendo bastante. Então, nesse capítulo 8, do verso 1 a 5, que eu vou ler também, é o que nos traz esse destaque. Ó. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Então, é onde eu citei que se inclinaram à avareza, aceitaram subornos, perverteram o direito. Então, os anciãos do povo de Israel fizeram uma cobrança, né? Você pode ler aí no verso 4. Vieram a Samuel em Ramá e lhe disseram: Veja, estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-lhe, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Então, fizeram esta cobrança para
para Samuel, né? E Samuel assim os constituiu. Há até um comentário de que Samuel tenha sido arbitrário de constituir os seus filhos como juízes, porque o governo ainda era um governo teocrático, era o governo exercido diretamente por Deus. Então, só Deus poderia determinar que outros o seguissem ou que ele fosse substituído, né, o seu trabalho de juiz substituído aí pelos seus filhos. E, então, muitos consideram isso como uma atitude muito arbitrária da parte de Samuel. E nós vemos aqui no verso 5 que o povo faz essa cobrança, né? Tu já estás velho, né? E seus filhos não andam no caminho do Senhor. Então, os anciãos de Israel fizeram essa cobrança. Constitui um rei sobre nós, como as outras nações também têm. Só que eles ainda estavam sob um poder e um reinado teocrático. Deus ainda não tinha separado reis, né? Não tinha separado esses governantes para estar diante do povo. E aí ele cita até no verso a seguir, outros versos, que o povo de Israel, nesse caso, estava não abandonando a Samuel, né, ou mesmo a seus filhos, mas estava abandonando o próprio Deus, uma vez que o poder e o reinado era teocrático, né, a direção era teocrática, e eles então estavam abandonando o seu Deus. Então veja, além deste fato preocupante, como os filhos andavam, que não andavam no caminho do Senhor, que se inclinavam à avareza, aceitaram o suborno pelo inteiro direito, ainda houve essa atitude por parte de Samuel, considerada um pouco precipitada, né? Mas depois a atitude dos anciãos de Israel, porque eles pediram um rei, né? Então, veja, é uma sucessão de erros. Há um bom comportamento por parte de Samuel que nós destacamos, mas há essa sucessão de erros. Quando nesse primeiro Samuel a gente lê sobre o sacerdote Eli, percebe também que seus filhos, Hofni e Finéias, também não andavam no caminho do Senhor, né? Então também aborreceram ao Senhor. E ele era um homem que estava ali para sacrificar, um homem que estava para adorar, era alguém que servia ao Senhor. Então, nós devemos atentar para os bons exemplos e os bons ensinos que nós alcançamos nesse texto, nas atitudes positivas, que desde o começo falamos da oração de Ana, já orando pelo seu filho antes do seu nascimento, consagrando ao Senhor, assim devemos fazer, né? E o seu filho, então, Samuel, passa a ter esse comportamento tão agradável diante do Senhor, um homem que orava pelo povo, exortava o povo, um homem que andava nos caminhos do Senhor. Então, essa é a palavra que eu gostaria de trazer, né, para todos nós, um ensino para todos nós, um grande exemplo para todos nós, que possamos exercer bem o nosso papel de pai, aquele que já é pai. E aquele que ainda não é pai, vai orando nesse sentido. Já ore antecipadamente pelos filhos que Deus possa te dar. Pode ser que você não tenha filhos, mas você ora, o Senhor, Ele conhece, Ele sabe que nós não sabemos do futuro, mas nós vamos orar. Senhor, se Tu me abençoares para eu ser um pai também, então eu já quero pedir pelos meus filhos. Eu quero pedir que Tu os abençoes, que os faça bem-sucedido, que eles andam no caminho do Senhor. Então a gente já vai orando antecipadamente, né? Tá? Então que Deus assim nos abençoe. Eu não sei se o irmão Marco tem algum comentário, né? O microfone aqui. O pastor fecha o microfone, senão dá eco. Só o microfone. Azulzinho. O azulzinho aí no meio. Esse aqui? É o microfone no meio, só azulzinho. Isso. Esse azulzinho. Aí, esse azul grande aí. Azul. Esse? No meio aí. O Ah, esse. microfone, né? Ah, esse. É verde aí? Aqui tá verde. Aqui tá azul. Por isso que eu procurei.
Então, irmãos, é assim, né? Nós temos o Ramon participando hoje, nós convidamos os irmãos para participarem, mandamos o link e nós estamos gravando para mandar depois. Qual que é a ideia? A ideia, primeiro explicando, né, o que é a união masculina. A união masculina, ela cuida dos homens da igreja, né? Nós podemos ter temas voltados para os homens da igreja, né? Temas referentes, né, à parte masculina da igreja, assim como as senhoras têm os seus temas, nós queremos também termos os nossos encontros. Vamos manter de sexta-feira, só que nós vamos estar fazendo por enquanto de forma online até termos um dia correto, tá? E vamos nos reunir e marcarmos um dia certo para nós fazermos também a parte presencial, ok? E eu agradeço a todos os irmãos que vão estar vendo essa gravação e instalem o Telegram nos seus celulares, porque é uma transmissão melhor, temos mais tempo, ele não corta o tempo, né, como aquele outro aplicativo que nós estamos usando, que ele corta o tempo depois de 40 minutos. Então, se nós tivermos uma reunião um pouco maior, ele vai cortar o tempo. Então, esse aqui já não tem esse problema. Então, eu vou pedir para os irmãos estar instalando, vou falar domingo, reforçar. Esse mês é mês de missões também, estejamos orando pelos nossos missionários. E vamos começar esse trabalho, vamos iniciar com força e vamos, daqui para frente, com a bênção do Senhor, estar levando esse trabalho para frente. Amém? Inclusive pensando já num dia para a nossa reunião fixa, uma vez por mês, talvez no sábado. Isso. Também queremos fazer uma reunião fixa, nós temos um grupo aí que já trabalha com com homens na convenção que vai vir visitar, né, pastor? Está agendando um dia. O irmão Demar, que que trabalha nessa área na convenção estadual. E nós queremos que os irmãos se animem para nós fazermos esse trabalho aí. Amém? Então vamos estar orando e encerrando, agradecendo a presença do pastor Adolfo, que se deslocou da sua casa, né? Como ele não conheceu o Telegram, ele veio comigo para a gente estar fazendo aqui, mas depois eu vou estar ensinando para ele direitinho, daí nós podemos fazer cada um da sua casa essa transmissão, ok? Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa reunião, agradecemos, Senhor, pelos homens dessa igreja Batista Multiplicar e por todos os homens batistas nesse estado, nesse país, ó Deus, que pregam a tua palavra, Senhor, que têm a sua família, Senhor, que amam os teus filhos, ó Deus, apesar de muitas vezes algum deles não quererem seguir a tua palavra, mas nós sabemos, ó Pai, que quem faz a obra é o Senhor mesmo. E é o Senhor que ao seu tempo estará reunindo, Senhor, estará convencendo com o teu Santo Espírito cada vida, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Um abraço a todos, tá? Está encerrando, amém?